Hytale parece apenas um jogo colorido de aventura, um mundo cheio de criaturas, exploração e liberdade. Mas alguns jogadores acreditam que existe algo errado escondido em Orbis. Algo antigo, esquecido e talvez perigoso. Antes mesmo do lançamento completo, teorias começaram a surgir. Histórias estranhas conectando ruínas abandonadas, forças misteriosas e um passado que ninguém consegue te explicar. Hoje você vai conhecer 3 lendas urbanas assustadoras que podem revelar o verdadeiro lado obscuro de Hytale. A primeira lenda começa com algo que muita gente ignora. O mundo está cheio de construções antigas, templos gigantes perdidos na natureza, portais quebrados, estruturas enormes que claramente não pertencem às civilizações atuais. E então surge a pergunta: quem construiu tudo isso? Nenhuma das raças conhecidas parece responsável por essas construções, como se uma civilização inteira tivesse desaparecido sem deixar registros. Alguns fãs acreditam que muito antes dos eventos do jogo, existiu uma sociedade extremamente avançada. Uma civilização que dominava a magia em um nível impossível. Segundo a lenda, eles tentaram controlar uma força desconhecida, algo poderoso demais. E falharam. O resultado teria sido uma catástrofe que apagou essa civilização da história. Restaram apenas ruínas, espalhadas como avisos silenciosos. Talvez o jogador não esteja explorando um mundo novo. Talvez esteja caminhando sobre os restos de um mundo que já acabou uma vez. E se essas ruínas não forem apenas cenário, mas um alerta, a segunda lenda envolve a força mais misteriosa já mostrada em Hytale: o Void. Uma energia escura capaz de corromper criaturas e transformar o ambiente ao redor. Regiões tocadas por essa força parecem erradas, como se não pertencessem àquele mundo. Mas existe uma teoria ainda mais perturbadora. E se o Void não for apenas uma energia? E se ele estiver vivo? Alguns jogadores acreditam que o Void observa o mundo lentamente, se espalhando sem pressa, transformando os seres vivos em versões distorcidas deles mesmos, como uma infecção silenciosa. Segundo essa lenda urbana, a antiga civilização teria tentado usar o Void como fonte de poder infinito, mas ao fazer isso, abriu algo que não poderia ser fechado. Desde então, o Void estaria tentando atravessar a realidade, buscando dominar Orbis completamente. Talvez ele não esteja destruindo o mundo. Talvez esteja tentando entrar nele. E isso nos leva à terceira e mais assustadora lenda, a que envolve você. De acordo com alguns fãs, o jogador não é apenas um aventureiro comum. Sua chegada ao mundo acontece em um momento específico, quando forças antigas começam a despertar. Criaturas se agitam, conflitos aumentam, eventos importantes passam a acontecer apenas depois da sua presença. E se o herói não for o salvador? E se ele for o gatilho? A teoria diz que o equilíbrio entre luz e escuridão existia antes da chegada do jogador, mas algo muda quando ele aparece. Como se sua existência estivesse ligada a uma profecia antiga. Uma profecia que não anuncia salvação, mas mudança. Talvez o jogador seja parte do próprio ciclo que trouxe o caos ao mundo no passado. Talvez o verdadeiro perigo nunca tenha sido o Void. Talvez seja aquilo que desperta quando você começa a explorar. Hytale ainda guarda muitos mistérios. E mesmo sem um lançamento completo, já existem histórias suficientes para transformar seu universo em algo muito mais sombrio do que parece. Civilizações perdidas. Uma força desconhecida observando nas sombras. E um herói que pode não ser exatamente o que acredita ser. Mas a verdadeira pergunta permanece. Essas são apenas teorias criadas por fãs ou pistas deixadas de propósito. Talvez a resposta já esteja escondida em algum lugar de Orbis, esperando para ser encontrada.